A cada dia, o Buda transmite um ensinamento que podemos colocar em prática. Esta história é muito importante, especialmente para aquelas pessoas que são muito boas e os outros se aproveitam delas. Para compreender a profundidade da história, convido você a assistir ao vídeo até o final. Uma vez, Buda Gautama estava sentado com seus discípulos e com o rei Hatashatru. O governante perguntou a Buda: "Ó Senhor, desde que me tornei seu seguidor, todos me exploram e se aproveitam da minha tranquilidade. Antes de começar o caminho contigo, todos tinham medo de mim porque eu não pensava duas vezes antes de condenar alguém à morte. Eu era um homem cruel e temido. Depois de me tornar seu discípulo, parei de punir as pessoas e não me irrito mais. Tornei-me muito pacífico e olho para o mundo com compaixão. O problema é que agora algumas pessoas se aproveitam da minha bondade, e isso também me traz muitos problemas a nível político, problemas que indiretamente colocam as pessoas do meu país em perigo. O governo está contra mim. Então pergunto, mestre, o que devo fazer agora?" Ao ouvir tudo isso, Buda decidiu contar uma história. Era uma vez uma serpente venenosa em um buraco sob uma grande árvore. A árvore estava em um campo perto de uma vila. A serpente atacava as pessoas que passavam por lá e com sua picada venenosa as matava. Um dia, um monge que estava indo para a vila viu aquela árvore bonita e decidiu caminhar até lá para meditar à sombra dela. Antes de seguir em frente, alguns moradores que voltavam para casa com suas vacas viram o monge e o alertaram sobre a presença da serpente. Disseram a ele que o réptil era tão perigoso que qualquer um que ousasse se aproximar dele morreria pelo veneno letal. No entanto, o monge sorriu e continuou caminhando em direção à árvore, sentando-se para meditar. A serpente saiu do seu buraco com um sibilo furioso, pronta para morder. Foi nesse momento que o monge entoou um mantra, olhando diretamente nos olhos dela. Milagrosamente, a serpente começou a falar com ele. O réptil perguntou: "Ó homem, você não tem medo de mim? Não sabe que esta é a minha área e que ninguém se atreve a vir aqui?" O monge respondeu com compaixão: "Meu querido amigo, o que há para temer aqui? Não temo nada. Não tenho medo da morte e nem desejo viver. Por que eu deveria temer você? Você ataca porque tem medo de ser morta e por isso morde os outros." A serpente ficou surpresa ao ouvir essas palavras. Até então, só tinha conhecido pessoas que tentavam matá-la ou que fugiam dela, mas nunca alguém que não a temesse. Então, ela se enrolou aos pés do monge e disse: "Oh, você está certo. Tudo o que fiz até agora foi para salvar minha vida. Se eu não tivesse atacado as pessoas, elas teriam me matado." O monge respondeu: "É verdade, mas lembre-se de que a vida acabará um dia, então não é apropriado matar os outros para se salvar de um fim certo. De qualquer forma, abandone esse apego pela sua vida e encha-se de amor pelos outros." Depois de dizer isso, o monge partiu. Influenciada por essas palavras, a serpente decidiu não morder mais ninguém. No entanto, ao abandonar sua natureza colérica, obteve o resultado oposto ao que esperava. Na verdade, as pessoas que passavam por lá, ao vê-la inofensiva, se aproveitavam de sua tranquilidade e zombavam dela, machucando-a. O animal estava cansado, ferido e triste. Alguns tempos depois, naquele caminho que levava à vila, o monge passou novamente e viu a serpente em um estado lamentável. Ele perguntou: "Oh, minha querida amiga, como você chegou a essa condição patética? Quem te feriu?" A serpente respondeu: "Oh, abençoado, você me disse para abandonar minha natureza colérica e não morder os outros. Mas desde que segui seu conselho e adotei a paz, as pessoas começaram a se comportar mal comigo. Agora que ninguém me teme, eles vêm me machucar, deixando-me em condições miseráveis. A vida se tornou muito difícil para mim." Ao ouvir isso, o monge disse: "Minha querida serpente, parece que você interpretou mal o meu sermão. Eu disse para não morder os outros, mas não te impedi de sibilar para se defender." Depois de contar essa história ao rei, Buda perguntou: "Querido rei, o que você entendeu desta história?" O rei respondeu: "Você me disse para não ser cruel e para não dar vazão à minha raiva, mas não me disse para deixar de ser rei. Eu pedi que cumprisse seus deveres mantendo um estado de retidão, para que as pessoas possam viver em paz no seu reino e não sintam insegurança.
Você deve ser um monge por dentro e um governante por fora. Mesmo hoje em dia, Buda nos deixou um novo ensinamento para valorizar. Se observarmos o mundo ao nosso redor, vemos que as pessoas costumam se aproveitar dos bons, achando que são mais fracos. Mas esse não é o caso. Aqueles que são demasiado amáveis e bons não precisam mudar quem são, mas apenas a sua atitude de acordo com as circunstâncias. Devemos agir como atores que interpretam um papel que não lhes corresponde na vida real. Isso é a arte de viver, e se você puder aprender isso, ninguém poderá impedir que você viva uma existência pacífica e bem-sucedida.